Bem, eu resolvi gravar um vídeo aqui para você para explicar certinho as questões dos modelos e tudo, como para explicar na apresentação que fazia na aula, tá? Deixa eu só te mostrar. A apresentação eu já arrumei aqui, eu já vou te mandar por e-mail, mas o que que você tem que entender? Você vai ter que lembrar um pouquinho das aulas que a gente teve de quantitativo, mas só para você pegar. Quais são as lógicas que a gente tem que pensar sobre o trabalho? A hipótese 1 está falando o seguinte, que com as práticas de gerenciamento de resultados, tendem a diminuir a persistência e o valor e relevância dos resultados contábeis, né? O que que é isso? Persistência é quando um dado presente tem continuidade ou tem informações ou utilidade para dados futuros. Isso é interessante para uma empresa porque ela consegue prever as suas atividades, consegue tomar decisões com uma melhor qualidade e tem uma eficiência na alocação dos recursos. Valor relevância é a relevância dos dados contábeis para o mercado de capitais. Se os dados contábeis têm relevância para o mercado de capitais, quer dizer que esses dados contábeis são úteis para os investidores tomarem decisões de compra de investimento, de expansões, de diminuições de investimentos, todos esses processos. O gerenciamento de resultado é uma forma, quando ela é extrema, ela pode diminuir essas qualidades dos resultados contábeis, porque gerenciamento de resultado tende a uma lógica, quando é extrema, de manipular os dados por processos não lícitos ou não desejáveis. Então, isso é uma ótica que pode diminuir a qualidade tanto da persistência quanto do valor relevância. Então, na H1 a gente traduz isso e na H2 a gente insere as IFRS nesse processo, pensando que como as IFRS buscaram trazer melhorias de resultados, tentou-se privilegiar essa lógica de qualidade com a IFRS. Mesmo assim, no Brasil, porque as FRS ainda estão em adaptação, ainda depende do contexto, mesmo com as FRS, elas não conseguem diminuir os impactos negativos ou as relações negativas do gerenciamento de resultados, tanto na persistência quanto no valor relevância, tá? Aí os modelos, para você entender aqui, é o seguinte, ó. O que a gente fez? Nós pegamos o modelo de Jones modificado, que é uma forma de calcular os acrus, e calculamos acrus discricionários. O que são os acrus discricionários? São os acrus que são mais extremos e tendem a gerenciar o resultado, ou seja, nesses acrus discricionários há mais lógica de manipulação dos resultados que não, porque existem acrus não discricionários, são acrus que fazem parte da contabilidade, não tem um intuito de manipulação, é uma diferença de contabilização nos processos de depreciação ou alguma coisa nos processos de receita de vendas, mas são acrus não discricionários, é quando não tem uma relação tão próxima com a qualidade, com a manipulação dos resultados. Os acrus discricionários têm. Aí o que a gente fez? Calculou os acrus discricionários pelos valores absolutos, número, tá? Depois dividiu em quartis, sendo que quartis superior e quartis inferior. Quartis superior é quando a manipulação do resultado tende a aumentar o lucro. E quartis inferior é quando a manipulação do resultado tende a diminuir o lucro, tá? Então, quando a empresa está localizada no quartil superior ou inferior, criaram-se dummies. E aí essa dummy mostrava se a empresa estava no quartil superior ou no quartil inferior. E aí a gente foi inserido nesses modelos que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Então isso quer dizer o quê? O que é resultado líquido? Basicamente é o lucro ou prejuízo que a empresa tem, ó. Aqui, só para você lembrar, na métodos quantitativos, aqui é o beta que a gente tem. Aqui pode ser positivo, negativo ou não significativo. Aqui que eu quero ver, ó, T mais 1. Então quer dizer o quê? Eu quero ver se o resultado de hoje tem persistência para o resultado de amanhã. Então, aqui é que a gente fala de persistência. Então, esse alfa 1 vai mostrar se o resultado nos países tem persistência de um ano para o outro. Essa dummy aqui é só para compor um modelo, mas o que importa para você é isso aqui, é o seguinte. Os resultados de hoje, interagidos com a dummy de gerenciamento de resultados, tanto DG3, que é quartil superior, ou DG1, que é quartil inferior, qual que é a relação que ela tem com o lucro ou com os resultados líquidos de amanhã. Então, eu quero ver se alfa 3 tem relação positiva, negativa ou não tem relação. Pela hipótese H1, a gente está mostrando que aqui teria que ser negativo. Por quê? Eu estou falando o seguinte, quando há extremos valores de manipulação dos resultados, a persistência do resultado contábil diminui para o futuro. Então, esse alfa 3 é a principal variável que a gente vai analisar sob a ótica da H1. Essa alfa 1 você pode falar também no intuito de verificar se a informação contábil sem a lógica de engerenciamento de resultado tem relação positiva ou negativa com o resultado de amanhã, tá?
Então, a gente, para ir para a tabela, o que vai importar para você aqui, olha? Você vai analisar essa alfa 3 aqui, essa última coluna. Mas só para você verificar. Quando a gente tem um asterisco, quer dizer que a variável ela é significativa a 1%. Quando tem 3, é significativa a 10. E quando tem 2, é significativa a 5. Quando não tem nenhum asterisco, quer dizer que a variável não é significativa, tá? Tá só para você lembrar lá da aula de quantitativo. Vamos só entender essa alfa 1 aqui, só para você ver. Aqui são os países, tá? Aí cada linha me mostra. Eu quero saber o seguinte, será que na Argentina a informação dos lucros líquidos, dos resultados líquidos, são persistentes hoje em relação a amanhã? Então veja, a gente teve aqui o quê? Um valor de 0,406723. Significa o quê? Que é um valor positivo. Então, a Argentina pode ter uma relação positiva dos resultados líquidos hoje em relação a amanhã. Olha aqui que eu tenho um asterisco de 1, ou seja, quer dizer que é significativa a 1%. Então, o que você pode falar? Que na Argentina, os resultados de hoje são persistentes em relação, positivamente em relação aos resultados de amanhã. Ou seja, nós estamos mostrando que a informação de hoje tem uma persistência em relação aos resultados de amanhã para as empresas da Argentina. Veja que no Brasil é a mesma coisa, no Chile é a mesma coisa, na Colômbia é a mesma coisa, no México é a mesma coisa e no Peru também. Então, todos os países mostraram uma relação significativa e positiva de persistência dos dados contábeis de hoje em relação a amanhã. Isso é bom. Veja que a gente não colocou aqui o gerenciamento de resultado, isso aqui tornou-se bom. Mas tá, o que importa para a gente H1? É essa última coluna aqui. Eu quero saber se os resultados de hoje, com a inserção do gerenciamento de resultados, veja que aqui eu estou falando na parte de quartil superior, quando as empresas tendem a gerenciar resultados para aumentar os lucros, se há diminuição de persistência ou não. Argentina não tem asterisco. A hipótese não foi atendida, então é não significativo. Brasil, sinal negativo, é o que a gente esperava. Ou seja, quando eu tenho gerenciamento de resultado no quartil extremo superior, para aumentar os lucros, a persistência dos resultados hoje diminui em relação aos resultados de amanhã. Isso faz com que diminua a qualidade dos resultados contábeis. Então, no Brasil, a gente viu isso com um sinal negativo, o Chile, a gente viu isso porque é variável significativa, na Colômbia, a gente viu isso, no México é não significativo e no Peru é não significativo, tá? Então, é aqui que você tem que verificar. Mesma coisa para DGR1, só que DGR1 é quando as empresas tendem a diminuir os lucros com gerenciamento de resultados. Para quê fazem isso? Geralmente para pagar menos tributos, para mostrar, para diminuir um lucro em dado momento e depois o lucro aumentar de uma hora para outra para você atrair mais investidores, a empresa pode fazer. Alfa 1 aqui você pode ver se os lucros, a questão da persistência, e alfa 3 aqui você verifica o sinal positivo ou não, ou negativo, para você analisar a questão se é significativo ou não, tá? Então é isso que você pode explicar sobre a persistência. Sobre o valor relevância, o que você vai olhar? Vamos voltar aqui para o modelo. O valor relevância, o que acontece? Retorno é o retorno das ações e preço é o preço das ações. Beta 1 e alfa 2 aqui está mostrando o seguinte: será que os resultados líquidos para retorno e a variação dos resultados líquidos contábeis tem relação com o retorno das ações? A lógica seria que esses betas teriam valores significativos e positivos. Por quê? Quer dizer o seguinte, que quando os resultados líquidos ou os lucros líquidos contábeis são positivos ou têm relações com o retorno das ações, quer dizer que os dados contábeis são úteis para os investidores tomarem decisões, tá? Então, aqui, esses dois valores aqui, se você obtiver algum tipo de relação, quer dizer que os dados contábeis têm relação com os valores de mercado. Mas o que vai importar para você realmente é beta 4 e beta 5, alfa 4 e alfa 5. Aqui é a mesma coisa. Resultados líquidos por preço e valor do PL por preço. Aqui eu estou falando o seguinte, quando eu tenho valores extremos de gerenciamento de resultados, para cima ou para baixo, DGR1 3, e sua relação com resultados líquidos e variação dos resultados líquidos, ou com o PL, eu quero mostrar o seguinte, o gerenciamento de resultado causam manipulações. Valores extremos são ruins para as informações das empresas. Então, aqui eu tenho a lógica que os resultados contábeis são úteis para o retorno e são úteis para o preço. Mas aqui eu quero mostrar o seguinte, que com o gerenciamento de resultados, esses resultados tornam-se tem uma relação não tão boa, uma relação contrária. Então, se você espera que beta 4 e beta 5 apresentem e alfa 4 e alfa 5 apresentem resultados ou relações negativas, tanto com o retorno como o preço. Mesma coisa que a gente pensa sobre a ótica
da lógica da persistência. Então, o que você vai analisar? Vamos lá. Aqui eu tenho o painel. Aqui é DGR1 para valor relevância e moderação de gerenciamento de resultados. Então, vamos primeiro olhar aqui. Só arrumar aqui que você não colocou itálico. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero verificar aqui, ó. Vamos lá ver se resultados líquidos e variação dos resultados líquidos são significativos ou não para o retorno. Então, veja, vamos olhar aqui, ó, asterisco, resultados líquidos não tem relação significativa com nenhum retorno. Variação, olha, para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia e para o Peru, a variação dos resultados líquidos tem relações positivas com o retorno das ações. Isso significa o quê? Que os dados contábeis são úteis para os investidores tomar decisões nas variações dos lucros das empresas, tá? Isso mostra a importância dos dados contábeis no mercado de capitais desses países. Mas vamos lá para beta 3, beta 4, beta 5 que importa para você. Argentina, beta 4, resultados líquidos, não significativo. Nenhum resultado significativo. Então quer dizer o quê? Que mesmo com o gerenciamento de resultados, os resultados líquidos por si só não têm relações para diminuir o retorno das ações ou não terem relevância para a tomada de decisões para os investidores no mercado de capitais. Para a variação dos resultados, olha o que a gente achou. Ó, que no Chile, somente no Chile, o gerenciamento de resultados tem relações significativas com o retorno das ações. Ou seja, quando há gerenciamento de resultados para aumento dos lucros, DG3, os resultados contábeis são incorporados, são reconhecidos erroneamente pelos investidores no Chile. Por quê? Porque aí está traduzindo em um sinal negativo e significativo. Então, é nesse sentido que você vai explicar o modelo retorno por beta 5, tá? Para o preço, vamos lá. Para DG1, depois retorno, mesma coisa que eu falei anteriormente, tá? Aqui a gente tem também quase nada de significativo, então aqui basicamente você verificará que os resultados são bem poucos elucidativos. Para o preço, mesma coisa, verificar assim, se é positivo ou negativo a relação aqui das informações. Alfa 4 e alfa 5, olha, veja que para o Chile a relação foi positiva. Então, mesmo com gerenciamento de resultados, o que está acontecendo? Os resultados líquidos estão sendo analisados incorretamente pelos investidores como práticas de manipulação dos resultados. Isso significa o quê? Que na presença de acruz, os investidores estão reconhecendo com alguma forma de viés ou com limitação os resultados contábeis para a tomada de decisão, tá? Mas para a Colômbia e para o Peru, eles estão diminuindo a sua utilidade como valoração dos resultados. Olha aqui para o Peru, mesma coisa quando a gente fala do PL, está sendo reconhecido erroneamente, mas pelo Chile, eles estão diminuindo a valoração dos dados contábeis para o preço das ações. Então vejam que essas são as lógicas que você vai ter que trabalhar para você explicar tanto DGR1 e DGR3. Então se centra nessas variáveis que eu te mostrei, não precisa ficar explicando positivo ou negativo, explicar mais os significados dessas tabelas para você não se alongar tanto nas suas explicações, ok? E sobre as IFRS, você vai considerar aqueles modelos que eu mostrei. A única diferença que você tem é que você inseriu uma dummy IFRS 1 para períodos obrigatórios e 0 para não obrigatórios naqueles modelos que eu mostrei para você. Então, aqui você só explica mais rapidamente, falando sobre isso, sendo que as IFRS trouxeram isso, trouxeram aquilo, que mudaram o ambiente, não melhorar o ambiente, mesmo assim os resultados são negativos, e você vai só reafirmar que, como você verificou anteriormente, no valor relevância, os resultados são menos pronunciados, como você já viu em H1, e também você verificou isso em relação a H2. E aí depois você fecha com a sua apresentação. Então você só lembra de trabalhar essa lógica significativa, do sinal, para você explicar se contraria ou não H1, H2, e lembra dessa lógica. Se há sinal negativo, quer dizer que é uma tendência do gerenciamento de resultado diminuir a persistência, e isso é ruim porque a qualidade diminui. Se tem um sinal negativo também com valor relevância, a tendência é que os dados contábeis são menos reconhecidos pelos investidores para tomada de decisão. Consequentemente, a utilidade da informação contábil é diminuída e sua qualidade também. Se você obtiver uma relação positiva com a DGR 1 ou 2 e naquelas últimas variáveis da coluna, quer dizer que os investidores estão reconhecendo erroneamente os dados contábeis. Então, eles estão utilizando os ACRUs com informações de manipulação para tomar decisão, isso pode prejudicar ele tanto nos retornos quanto nos preços das ações que eles adquiriram. Tá? Então, é mais nessa lógica para você entender. Não sei se você conseguiu
entender esse vídeo, mas qualquer dúvida você pode me perguntar, espero que te ajude para você explicar lá, ok? Então vou fechar aqui, espero que dê certo.